Se você é iniciante no crochê e ainda está perdido aí com a quantidade de linhas, agulhas, lãs que existem no mercado, quer fazer alguma coisa, mas não sabe qual o fio mais adequado, qual a agulha mais adequada, fica comigo que nesse vídeo eu vou te explicar certinho quais são os fios e agulhas mais adequados para cada tipo de trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve se você não for inscrito, já dá aquele joinha para o YouTube distribuir esse vídeo para mais gente, para que ele possa ajudar outras pessoas que estão com o mesmo problema que você. Essa com certeza é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal e no meu direct lá no Instagram, as pessoas perguntando que linha que eu compro para fazer maiô, que linha que eu compro para fazer caminho de mesa. E esse realmente é um assunto muito amplo, existe uma quantidade muito grande de variedade no mercado, tanto de linha quanto de agulha, e eu tô aqui hoje para te dar uma luz, para te explicar exatamente o que você tem que fazer. Mas antes de partir para esse conteúdo, você está sabendo que está rolando aqui um concurso, um desafio aqui nesse canal? É isso mesmo, o último vídeo que eu postei, eu vou deixar o link dele aqui, ou aqui, não sei, vou deixar o link dele aqui no cantinho para você ir lá e conferir. Você não pode deixar de participar, é muito fácil, qualquer pessoa, qualquer iniciante consegue participar e tá valendo um montão de prêmios, tá? Confere no vídeo aqui, não deixa de participar. Mas chega de enrolação e vamos direto ao assunto. Primeiro nós vamos falar das linhas. Meninas, meninos, existe uma quantidade imensa de variedades de linhas diferentes e cada uma indicada para um tipo de trabalho. Quando eu digo indicada, eu quero dizer que é aconselhável fazer aquele trabalho com este tipo de linha. Mas nada no mundo do crochê é obrigatório, tá? Você pode fazer tudo com qualquer coisa. Entendeu? Bom, o primeiro tipo de fio que eu vou falar pra você é o fio de algodão mercerizado. Por que eu tô falando primeiro desse? Porque esse é o fio com certeza mais utilizado. Ele serve para muita coisa. É isso mesmo. Dentro dessa categoria, fio de algodão mercerizado, existe uma quantidade imensa de variedade de fios. É verdade. Começa lá na fininha, lá na cleia, lá vai terminar lá nas mais grossonas. Então vamos conversar a respeito disso. O fio de algodão mercerizado recebe esse nome porque ele recebe um tratamento que deixa ele um pouco mais lustroso. Mas cuidado, não confunda, ele é lustroso, ele não é brilhoso, não é isso. O fio de algodão que não é mercerizado, ele é um pouco mais opaco, certo? Essa que é a diferença. Ele é muito utilizado na confecção de roupas, porque ele tem um toque bem macio, ele é muito gostoso de trabalhar e ele dá um caimento bem legal, tá? A elasticidade dele é muito pouquinho, tá? Depende do ponto que você vai trabalhar e tal. E ele é muito bom para roupa, mas ele também é utilizado em peças de decoração, como caminho de mesa, por exemplo, capa de almofada, essas coisas. O fio de algodão mercerizado também é utilizado na confecção de amigurumis. Ele tem a cor bem viva, então dá para você fazer muita coisa dentro aí do mundo dos amigurumis. Existe o fio amigurumi, que ele leva esse nome por uma questão de marketing mesmo. Não significa que amigurumi tenha que ser feito somente com este fio, não existe essa regra. Mas a indústria de fios percebeu rápido que o amigurumi era uma tendência e lançou logo o fio amigurumi, mas não significa que amigurumi tenha obrigatoriamente que ser feito com aquele fio. Dá para fazer amigurumi com lã, dá para fazer amigurumi com outros fios mercerizados, não obrigatoriamente tem que ser com o fio amigurumi, ok? Isso é só uma jogada de marketing da indústria de fios. Eu vou dar aqui alguns exemplos de fios que são de algodão mercerizados. A Anne, a Cleia, a Charme, a Camila, a Bela e o próprio fio amigurumi. Existem outros? Existem vários, mas se eu for citar todos aqui, a gente vai passar o dia inteiro aqui, então estou dando somente alguns exemplos, ok? Agora vamos falar um pouquinho das lãs. As lãs são compostas de viscose, poliéster e poliamida, geralmente. Mas existe uma quantidade imensa de variedades de lã. Tem lã com bolinha, tem lã com pelinho, tem lã fininha, tem lã grossa, tem lã para bebê, tem lã de tudo quanto é tipo que você imaginar. As lãs são mais utilizadas em peças
de inverno. Por quê? Porque elas esquentam bastante. É muito bom para você fazer assim um sobretudo, um cachecol, uma luva, uma touca. Touca, muito bom para fazer touca. Gente, touca dá um lucro, touca é muito bom para vender. Eu vou dar aqui uns exemplos de lã para você ter uma noção. Molé, veludo molhado, bruma, cápio, lina, java e acalanto. Mais uma vez vou repetir, existem outras? Existem várias, muitas mesmo, mas não dá pra gente citar todas aqui, né? Essas são só alguns exemplos para você ter uma ideia. As linhas 100% polipropileno, acho que saiu agora, polipropileno. São as linhas de seda, o pessoal chama linha de seda, eu chamo linha de plástico. Já teve gente que me xingou porque eu chamei de linha de plástico, mas é só o meu jeito de falar, tá, gente? Não significa que seja desse jeito mesmo, não. As linhas de polipropileno, elas têm elasticidade zero, ela não estica. Então, para você fazer roupa com ela é bem complicado, porque se você fizer uma roupa que ficar justinha hoje e amanhã você comer uma coxinha ali e engordar, o que vai acontecer? A roupa não entra, simplesmente. A não ser que seja uma roupa de amarrar, que aí você ajusta. Eu não gosto muito dessa linha Gente, pra falar a verdade, eu não gosto dessa linha. Eu não gosto dessa linha. Eu evito trabalhar com ela porque realmente eu não gosto como ela corre na mão, ela não é muito macia e tal. Mas ela é muito útil para fazer, por exemplo, pano de prato, porque é uma linha que não desbota. Você pode fazer o bico do pano de prato com ela, aquelas saias. Já viu quando tem um pano de prato onde é pintado uma boneca e a boneca tem uma saia assim de crochê? Pois é, muito bom você fazer ela com linha de polipropileno, porque se você colocar ela na Kibo, porque pano de prato vai para Kibo, a gente sabe disso, você colocar ela na gente, aqui na minha região chama Kiboa, mas eu sei que tem região aí que chama Cândida, aquela água sanitária, né? O nome correto eu acho que é esse, água sanitária. A gente sabe que o pano de prato vai para a água sanitária, então se a linha for de algodão, ela vai desbotar, é isso que vai acontecer, a não ser que seja branco. Então, ela é muito indicada para pano de prato por essa razão. Na questão da roupa, até sim, tem algumas roupas, eu até acho que eu vou fazer alguma aqui no canal, um vestido de ponto segredo, vocês já viram? Eu tô com muita vontade de fazer, porque é uma coisa muito legal para iniciante, os iniciantes conseguem fazer. E o ponto segredo é a única forma dessa linha ter elasticidade, o ponto ele dá uma esticadinha, mas não é a linha que estica, é o ponto, é a trama do ponto que faz com que o trabalho estique assim. Aliás, tem uma curiosidade, esse ponto, o ponto segredo, que em outras línguas aí chama ponto Salomão, espuma do mar, assim, ele é engraçado que pra mim, na minha opinião, ele só fica bom em fio de polipropileno. O ponto segredo não fica bom em fio de algodão, porque ele murcha. O fio de algodão, quando molha, pesa e ele murcha assim. Então, eu acho que não fica bom. É a opinião minha, tá? Você pode opinar diferente, eu respeito pra caramba, tá? É só conselho meu aqui, de quem tem 30 anos nesse mercado aí, tá? Então, não é a minha linha favorita, mas ela tem muita utilidade, sim, em certos lugares dentro do crochê, ela tem utilidade, sim. Tem gente que usa essa linha para derreter e colar aplique de flor em tapete. Tem gente que usa para isso. Eu nunca usei, eu não posso falar como é que se presta, se não presta. Eu tenho outra maneira de fazer aplique e tá aí no canal, aí tem um vídeo aí sobre isso. Mas não é a minha favorita, eu não usaria para isso, tá? Outra coisa que você tem que ter cuidado com ela na hora de fazer roupa é que esse fio, na hora de arrematar, você não pode só dar lá um nozinho e pronto, porque ela vai desmanchar mesmo. Ela volta, o fio, você enfia ele lá no coisinho, corta a ponta lá, ele volta e ele vai desmanchar mesmo. Você tem que queimar a pontinha para ele não voltar. Queima, a pontinha derrete, aí ela gruda lá e aí ela não volta. Agora, esse queimadinho pode arranhar e pinicar a pele, então por isso você tem que ter cuidado. Mas se for uma roupa que vai usar com forro, beleza. Exemplos de fio de polipropileno. Princesa, princesinha, a diferença é só a espessura, a princesinha é mais fininha do que a princesa. Lisa, Raíza, Poliana, Camila Biju e Fabriela. Agora vamos falar um pouco dos barbantes. Os barbantes são um fio também de algodão, mas não são mercerizados, certo?
É um fio mais rústico e serve mais para fazer tapetes e peças de decoração, como puxa-saco, porta papel toalha, esse tipo de coisa. Agora, você me pergunta o seguinte, Marina, mas se eu quiser fazer uma roupa com barbante, não pode não? Minha filha, se você é maior de idade, você pode fazer o que você quiser na sua vida. Ninguém tem nada com isso. Agora, se vai ficar bom é outra história. Teve uma época aí, há uns bons 20 anos atrás, nossa, gente, tô velha. Eu me lembro disso, que existe uma moda de roupa feita de barbante, de algodão cru. Eu fiz demais, croppedzinho de algodão cru, eu fiz demais, de barbante grosso mesmo. Eu vendia um horror aquele negócio, fazia aquele monte assim numa semana. Mas hoje em dia não se usa mais isso porque existem muitas opções, vamos respeitar o português aqui nesse canal, né, porque senão desmoraliza. Existem muitas opções de linhas, de fios para se fazer roupa. Hoje não tem necessidade mais de você pegar um barbante e fazer um cropped, por exemplo, fazer uma saia, fazer um short. Não tem necessidade, porque existem tantos fios bons disponíveis para isso, que não tem necessidade mais de você fazer isso. Os barbantes, eles podem aparecer na versão cru, na versão colorido e na versão mesclado, tá? Então tem ele de várias cores. São exemplos de barbantes: Barroco, Eco Brasil, Euro-Roma, Apollo e Soberano. Existem outros? Claro, mas eu tô só dando alguns exemplos, beleza? Fios de malha. Fio de malha é uma moda recente. Não faz muito tempo que existe o fio de malha produzido para crochê. Existia assim, ó, eu na época, uns anos atrás, eu trabalhava com a minha irmã numa confecção e a gente pegava os restos de malha, cortava e fazia novelos, fazia uma bola desse tamanho e dele a gente trabalhava. Só que a indústria percebeu isso e começou a lançar os rolos de fio de malha. Então hoje a gente tem o rolo de fio de malha para crochê, certo? Apropriado. A indústria percebe logo as tendências e já vai fazendo. Era muito comum antigamente as mulheres sentar na porta de casa com um saco de malha enorme e ficar cortando as tiras e dando nozinho. Cortava, dava nozinho, fazia tapete com aquilo e vendia. Era muito comum. Hoje você vai lá no mercado e compra o pacote com fio de malha já cortadinho, já tudo arrumadinho, amarradinho. E você pode escolher a cor. Existe ele estampado, existe ele mais cinzento, existe ele colorido. Então você pode escolher do jeito que você quiser. Os fios de malha são muito utilizados em trabalhos mais rústicos. É muito comum as pessoas fazerem cesto com ele. As pessoas fazem suplá para ficar durinho. Fica aquele negócio bem firme porque o negócio é grosso. Você vai precisar de agulha bem mais grossa para trabalhar com ele e dói a mão, viu? Amiga, a mão dói para trabalhar com aquele negócio. Mas, enfim, essa é a maior utilidade dele. Eu já vi fazer casinha de pet com fio de malha, ela fica armadinha, fica durinha. O crochê bem apertadinho, feito com fio de malha, ele fica armado, ele fica durinho. E por isso que ele é muito utilizado em cestos, esse tipo de coisa. Exemplos de fios de malha: Ecomalha, malha fio, tube, fio guarani, trama, tiras de malha e jumbo. Essas são as marcas, tá, gente? Esses foram os fios principais, mais comuns, mais utilizados. Mas existem outros fios que são fios diferentes que acabam não se encaixando em nenhuma dessas categorias. Vamos listar algum deles aqui. Por exemplo, o fio Encanto é um fio brilhoso. Ele é muito utilizado em acabamentos, principalmente em peças natalinas. Ele tem um brilho muito legal, esse brilha mesmo, tá? E tem ele colorido, mas o mais utilizado dele, com certeza absoluta, é o dourado e o prateado. Ele é de 100% viscose. Tem o fio Verano, que é um fio 100% poliamida. Esse fio é conhecido por ter uma boa elasticidade e por isso ele é muito utilizado em peças de moda praia, biquínis e maiôs. Mas essa elasticidade dele não é por causa do material, ele não tem elastano, certo? É por causa da trama do fio, é como o fio é enrolado. É a forma como esse fio é enrolado que dá essa elasticidade para ele. E a utilização dele, como eu já falei,
biquínis e maiôs, porque biquíni e maiô tem que se ajustar legal no corpo, tem que ficar firminho e nada melhor do que um fio que estica para isso, né? Tem também o fio náutico. O fio náutico é um fio grosso, mas ele não é um fio tão rústico. Ele é um fio mais refinado. Ele é uma mistura de 66% de polipropileno e 34% de algodão. Então ele nem é de plástico, nem é de algodão, ele é uma mistura dos dois, certo? Ele chama náutico porque ele parece um fio de marinheiro mesmo. Ele é usado em trabalhos mais rústicos, como ele é muito usado para fazer suplá, fica um suplá mais durinho, e ele também é usado para fazer cestos, caixinhas, cachepôs, esse tipo de coisa, fica muito legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre as agulhas. Existe uma variedade enorme também de tipos de agulhas. E você precisa escolher muito bem a sua agulha, porque a escolha da agulha interfere diretamente no resultado final do trabalho. É isso mesmo. Para você ter uma ideia, eu sempre aconselho as pessoas, aquelas que têm um ponto muito apertado, que vai fazer um trem, a mão fica doendo, vai fazer, por exemplo, uma roupa, uma saia de ponto fechadinho, o negócio fica armado, porque o ponto da pessoa é muito fechado. Eu sempre aconselho a pessoa a trocar de agulha e usar uma agulha de calibre maior, que tem a cabeça maior. O que vai acontecer? A pessoa tem um ponto apertado. Quando ela vai puxar a agulha por dentro do looping, o looping é aquela alça por onde a agulha passa dentro. Quando a pessoa vai puxar a agulha por dentro do looping, a agulha não passa. Ela é obrigada a relaxar o looping para a agulha poder passar. E aí ela vai sofrer um pouquinho. Vai sofrer um pouquinho na primeira, na segunda, na terceira. Depois ela vai se ajustar a essa nova condição e vai fazer um crochê rapidão, mesmo com a agulha muito mais grossa do que o calibre que a linha necessita. E aí esse crochê vai ficar mais leve, mais solto. Então a agulha interfere muito no trabalho final. Do mesmo jeito, o contrário também é verdadeiro. Se você tem um ponto muito largo, se você faz aquele monte de ponto alto juntinho assim, e quando você olha, dá para ver o espaço entre os pontos, é porque o seu ponto está largo. Então eu te aconselho a usar uma agulha de calibre mais fino. Quando você usa uma agulha de calibre mais fino, ela vai ficar escapando toda hora do looping. Você vai ser obrigado a fechar mais o looping para a agulha ficar trabalhando normalmente. E aí você vai ser obrigado a fazer um ponto mais apertadinho um pouco. Vai sofrer um pouco no começo? Vai sofrer, mas logo, depois de um pouquinho trabalhando, você se habitua e você vai aprender a fechar mais o looping, o seu ponto vai ficar mais fechadinho, mais uniforme, mais bonitinho. É muito bom para quem tem um ponto largo demais fazer esse negócio de trocar a agulha por uma mais fina. Mas as agulhas, de que elas são feitas? Vamos lá! A gente tem a agulha de alumínio, que são as agulhas mais cinzentinhas. Elas são muito baratas, tá? São leves e tem uma durabilidade até boa. Ela desgasta a tinta que tem por cima dela, mas mesmo ela desgastada, ela continua funcionando numa boa. Não enferruja, tá? Eu gosto muito, eu trabalho bastante com agulhas de alumínio. Outra agulha que tem são as niqueladas. Confesso para você que as agulhas niqueladas são as minhas favoritas. Eu acho o deslize delas muito legal, muito bom o poder de deslize delas. E a durabilidade delas também é muito boa, mas cuidado com essa agulha em contato com a água, porque essa agulha enferruja. E a partir do momento que ela der uma ferrugemzinha, ela não presta para mais nada. Você vai sofrer demais se você trabalhar com agulha enferrujada, fora que a ferrugem mancha o seu crochê. Então, cuidado com elas. Você zelando bem, não deixando entrar em contato com a água, cuidando direitinho, ela vai durar muitos anos. São as agulhas que eu mais uso, as niqueladas. O terceiro tipo são as agulhas acrílicas. Tem um poder de deslize bem legal, uma durabilidade boa também, mas muito cuidado com essas agulhas em contato com calor, porque ela derrete, né? Elas são de acrílico, tem elas tudo coloridinha, uma graça. Leve pra caramba, mas derrete. E se ela começar a derreter, ela fica ruim, ela começa a agarrar no crochê e ela não presta pra mais nada, fica horrível. Existem também as agulhas de madeira. As agulhas de madeira também são boas, deslizam bem, tem uma durabilidade legal, mas cuidado com essa agulha em contato com a água, porque ela vai absorver a água, ela vai inchar e ela vai ficar uma porcaria, certo? As agulhas de madeira, elas costumam ser bem caras, porque elas são talhadas lá, né,
Eu não sei como é que elas são feitas, como é que elas são talhadas, mas elas são bem mais caras. E para todos os tipos de agulha existem aquelas com cabo ergonômico. Elas são mais confortáveis, dói menos a mão para trabalhar com elas, é bem legal Só que elas costumam ser bem mais caras do que as outras, tá? A durabilidade é legal, o deslize é legal, o conforto é legal, mas elas costumam ser bem mais caras. Agora, sobre a espessura da agulha, como escolher a espessura adequada para a sua linha, para o trabalho que você vai fazer? Bom, todas as linhas trazem na embalagem a indicação de agulha. Qual agulha é mais indicada? Tem uma amplitude aí. Você, por exemplo, uma linha amigurumi, você pode usar ela com agulha 2 até 2,5. Mas eu já vi gente usando com agulha 3,5. Não imagino como é que ficou esse trabalho. A pessoa me contou que usa agulha 3,5. E eu fiquei meio assim, mas cada pessoa tem direito de usar do jeito que quer, né? Vou falar o quê? Mas eu queria ter visto como é que ficou o trabalho. Talvez ela tenha um ponto lá muito apertado e precisou usar uma agulha maior. Então, a maneira de você escolher qual agulha você vai usar no seu trabalho, a maneira mais prática é você olhar na embalagem, certo? E aí você considera aquele negócio. Se você tem um ponto muito largo, você vai usar uma agulha menor, a menorzinha que tiver lá na descrição da embalagem. E se você tiver um ponto mais largo, você vai usar uma agulha maior, ok? Se você nunca fez crochê e está querendo uma indicação para fazer os seus primeiros pontinhos, eu vou dar uma sugestão aqui. Fio amigurumi ou Barroco Max Color número 4. Agulha niquelada número 2 e fio amigurumi ou Barroco Max Color número 4. Por que eu estou indicando esse conjunto? Porque eles são de um calibre intermediário. Nem é muito grosso, nem é muito fininho. Então, você vai treinar com aquilo ali e quando você terminar, que você for passar para outro fio, você não vai estranhar muito. Se você falar, não, agora eu quero pegar um fio mais fino, ele vai ser um pouco mais fino do que esse que você está usando. E se você falar, não, eu quero trabalhar com barbante agora, o barbante vai ser um pouco mais grosso do que esse. Então, ele está ali no meio, está intermediário. E vai evitar que você estranhe muito quando você pegar um outro tipo de fio. Porque se você começar ali treinando com a linha Cleia e de repente você resolver fazer um tapete, a hora que você pegar um barbante você vai estranhar demais, certo? Por isso que eu estou aconselhando você a pegar esse fio intermediário. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha te dado uma luz, um norte na hora de você escolher o fio adequado para o seu trabalho. Só lembrando que essa análise é uma análise minha, é uma opinião minha sobre esses produtos, sobre esses materiais. Pode ser que outra crocheteira tenha uma opinião diferente, mas não tem problema. Se você tem uma opinião diferente, tudo bem. Pode colocar aqui nos comentários que eu adoro ouvir a opinião de vocês e eu tô aqui pra gente trocar ideias. Isso aqui é uma troca, tá bom? Então um abraço, fiquem com Deus, me siga no Instagram e participe do desafio que eu tô te esperando. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.